Olá, bem-vindo ao episódio 388 de Vida nos Trilhos. Eu vou começar fazendo 3 perguntas. Em algum momento da sua vida, você já parou para pensar no que realmente deseja? Qual é a sua grande meta de vida? Aquela pela qual você moveria céus e terras, não importa o sacrifício. No episódio de hoje, vamos ajudar você a definir essa meta de maneira cristalina. E não só isso, mas também como atingi-la. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo está aqui Jefferson Pérez. E aí, Jefferson? E aí, Vamos gente? definir metas hoje? Pois é, como que a gente faz, né? Para definir uma meta. Na verdade, a meta às vezes a gente confunde talvez, né, a meta, o sonho, né, o objetivo. Eles são assim algumas palavras que às vezes elas são parecidas, né, dependendo do contexto. Mas Pois então. eu acho que Mas tem assim, que ter cuidado. eu concordo. Mas aí, o que é um objetivo, o que é uma meta, o que é um propósito? Como é que a gente... Eu acho que em muitos sentidos eles meio que se entrelaçam, né? Porque imagina, Ou né, será que sei é lá. tudo a mesma coisa? Então, ao mesmo passo que ele é um pouco diferente, talvez ele se sobrepõe em vários sentidos, né? Por exemplo, eu tenho um sonho, sei lá, de ter uma casa própria, por exemplo, né? A pessoa tem um sonho, mas a gente pode estabelecer que aquilo ali também é uma meta, certo? Ele vai Claro, definir os a meta passos é ter para uma poder... casa. A meta para ter a casa. É isso aí. Então, beleza. Então, a gente pode dizer que metas, elas podem ser menores ou mais amplas. Porque se a gente Exato. falar assim, beleza, qual que é o grande propósito? Vamos lá, qual que é o seu propósito de vida? A pessoa vai ficar doidona, né? Né? Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua grande meta? Aquela que você vai realmente mover céus e terras até você conseguir fazer. Aquilo que você faria a vida inteira. Aquilo que você acorda de manhã emocionado para fazer. Todo dia você fala assim, nossa, tenho que fazer isso aí. Eu acho assim, né? Então, quando a gente fala em definir metas, um dos pontos, né, importantes é você ter um motivo, certo? É bem por aí. É que, é que talvez, né, Eduardo, se a gente pensar, sei lá, eu vou acordar emocionado para buscar aquela meta. Talvez não, com certeza, eu acho que talvez a gente não vai acordar, uhul, né? Vamos lá, vamos. Eu acho que é um processo. Então, e é um processo que muitas vezes talvez ele parece simples, mas talvez ele é um pouquinho complexo. Mas uma vez que a gente estabelece como você caminha, né, como você traça esse percurso, aí eu acho que essa abordagem ela vai trazendo aí sim talvez uma leveza, porque faz parte da sua rotina ou dos seus hábitos trabalhar naquela direção. Porque muitas vezes a gente vai acordar meio, talvez, com o pé esquerdo, né? Talvez você não vai acordar tão, é hoje, né? Então eu Sim. acho que quando a gente fala da meta, eu acho que é um processo. E é a gente descobrir esse processo, a gente vai conseguir realmente alcançar ela. Mas o ideal seria acordar meio, uhul, puxa vida, sou muito grato, acordei animado. Não seria essa a meta? Eu acho Esse que não seria um grande objetivo das pessoas? Eu acho que talvez o que possa acontecer é que na grande maioria das vezes, talvez a gente vai acordar dessa forma, mas vai ter momentos que talvez alguns desafios, por mais que você talvez tenha um motivo, você pode acordar
não uhul, você pode É acordar. claro. Você tem que ter esse cuidado e esse equilíbrio, saber que talvez naquele dia que você não vai acordar uhul, né? Se você tem hábitos fortes, se você tem uma rotina, fica muito mais simples e muito mais fácil você caminhar em direção à sua meta. Acho que é esse o ponto, porque aí você tem um processo. E aí ele fica, se torna meio que natural. Então, mesmo que eventualmente você acorde talvez não tão bem, ou você não dormiu bem, enfim, ou você tem um assunto urgente, alguma situação que traz algum ponto diferente, aquele processo vai te ajudar, né? Vai fazer com que você caminhe naquela direção e não desvie da rota. Então, tem uma pesquisa lá da University de Oregon, né? Que diz aí que tem dois componentes para você atingir uma meta, né? Dois componentes, que é vontade e o caminho, ou seja, o plano, né? Tudo bem. Ah, você deu o exemplo. Putz, estou com muita vontade de ter uma casa. Meu sonho é ter uma casa. Meu sonho é ter uma casa. Então você tem um desejo e aí surge aquela vontade, né? Aquele negócio assim, sabe? Séria, do tipo, né? Porque se for uma vontade fraca, concorda? Não vai, né? É que a, Só é um que a sonho. exato, é porque a vontade ela tá mais ligada no emocional, né? Aí depois que a pessoa tem a vontade, beleza, quero fazer uma casa. Ela tem que ter um plano para chegar lá, porque ela pode não ter um tostão no bolso. Ela tem que trabalhar de alguma forma e conseguir o dinheiro para fazer a casa. Aí ela vai ter que, inclusive, construir a casa. Vai ter que contratar um arquiteto, alguma coisa. E tudo isso tem os seus planos, né? Até a casa começa pela fundação e assim vai, né? É até uma boa analogia, né? Porque a casa tem um. Assim, fazer uma casa é um processo de um plano muito claro do ponto de vista de engenharia. Ele tem os Certo? passos corretos. É Correto. exatamente. Acho que o exemplo é muito bom, Edward. Ó. Né? Você que trouxe o exemplo da casa aí. Então, assim, mas eu acho que a parte que eu fico mais intrigado, porque a parte do plano, eu acho que é a mais simples, É que na talvez para minha você opinião. é mais simples, talvez para outros talvez não seja. Então, pode ser, mas para É, mim o plano, assim, beleza, eu tenho esse desejo, como eu faço isso aqui? Beleza, vamos fazer o plano para aquilo. Ah, preciso lançar um produto digital na internet. Ah, beleza, qual que é o plano para fazer? Vai lá e executa. É muito, para mim os planos são cartesianos. Você pode ter razão que talvez para mim seja que sou engenheiro é meio assim, né? Agora, eu acho que o mais difícil é o motivo. Eu acho que o mais difícil é definir o motivo. E você ter motivo claro. E muitas pessoas têm muitos motivos e tem pessoas que não têm motivo nenhum. E aí, como é que essas pessoas fazem? então, por isso que eu imagino que talvez a gente tenha que ter um plano meio que quando eu falei lá do plano, né, que você falou, né, ele é mais cartesiano, né? O plano inclusive a etapa de planejar, ela é muito interessante, porque você vai definir o caminho. E aí você vai se imaginar naquele caminho, você vai entender quais são os obstáculos, vai entender por que você tem que fazer, enfim, você vai traçar o plano. E ele é bem, como você falou, ele é mais cartesiano. E talvez tenha um plano por um caminho e talvez tenha um plano por outro caminho. E realmente o aspecto emocional, talvez ele traga desafios, dependendo da pessoa, talvez ela é mais forte, mais resiliente emocionalmente e ela não tenha a questão do planejamento. E talvez tenha outra que seja justamente o contrário. Por isso que eu imagino que a gente possa usar uma técnica que chama CSI. Você já assistiu CSI, Edward? Eu já vi um episódio ou outro assim, mas nunca me agarrou essa Eu série. também não, eu nunca me agarrou. Mas eu acho que é o Porque seguinte, assim, eu também não dei muita trela. Porque você sabe que com série eu sou assim, eu não dou muita trela, porque se garrar, putz grila, aí você entra no redemoinho. aí você fica, ela pega, né?
plano, sabe assim? Você trabalha as prioridades. Então eu tenho as minhas séries que eu assisto e eu não fico abrindo muita opção, não, porque senão é É melhor, complicado. meu. Tem hora que é melhor, né? Sim, O... Mas o CSI é mais ou menos no seguinte sentido. Quando a gente fala de definição, né, a gente está falando de escolher, definir, alcançar a meta. Então, se a gente tem a primeira coisa, a gente tem que ser, uma vez que você definiu aquela meta, você tem que ser consistente no caminho, por isso do CSI. Você tem que ter uma sistemática para poder caminhar em direção à meta. E você tem que ter intencionalidade. Então, eu acho que se você conseguir, dentro desse tripé, conseguir caminhar nessa direção, eu acho que você consegue não só escolher a meta, como alcançar, porque você vai estar consciente daquilo que você quer, você vai ter um sistema, um método, né, uma forma de você alcançar ela e vai ter a intencionalidade. Porque às vezes a gente quer aquele resultado, mas a gente não está com foco nele, né? Não tem tanta intenção, né? Ela não está no nosso dia a dia, ela não está ali, né? Então sim, aí fica mais concordo. difícil. A temática é importante. Mas eu Por não isso, entendi. CSI, o que tem a série a ver com isso? não, é só um nome. Consciente, sistemático e intencional. Esse, aí fica mais fácil você associar. Ô, Jefferson, você fez uma pegadinha aí. Não entendi. Exato. Consciente, sistemático, intencional. Isso, para você buscar alcançar sua meta. É um CSI. É um CSI. Tá, Exato. entendi. Tipo, Eu por tenho que isso fazer que. um CSI. Por isso que quando você falou lá do Oregon, da pesquisa, eu consegui fazer essa associação, porque ela fala de motivo, né? Motivo que vem de dentro. Aí você fala da parte ali de planejamento. Então eu lembrei um pouquinho disso. Aí eu falei, pô, se o cara tem uma Tá consciência. certíssimo, é isso mesmo. Então, mas eu acho, porque assim, é curioso isso, né? Porque você tem que estar consciente, ou seja, saber o que você quer. Sim, Exato. você tem que saber o que você quer. Aí depois você tem que ter uma sistemática para chegar lá, né? O exemplo da casa e tudo mais. Então tem todos os passos e você pode usar também uma técnica para seguir Exato. objetivos, que não é só o plano em si, né? Mas é aquilo para você não perder foco do seu plano. Perfeito. Porque Tá vendo? tem esse outro ponto, né? Porque muitas vezes o cara fala assim, beleza, eu quero fazer uma casa, contrato o arquiteto, mas ele fica procrastinando, não vai, né? Então, como você evitar procrastinação naquela sua meta? Aí você usa uns métodos, né? Por exemplo, journaling é um dos métodos. Você está todo dia escrevendo e revisitando suas metas, né? Então, quem tiver aí na tela vai ver que eu tenho um journal aqui, né? Enfim, cadernos, essas coisas, é bem prático, né? E aí a intencionalidade, né? Você realmente, porque vai ter dia que você não tá no mood, mas você tem que ser intencional e realizar anyway, de qualquer jeito. Faça de qualquer jeito, porque você tem que fazer. Legal. Inclusive, Agora, Edward, vai imagina o lá. seguinte: se você pega um cara que está super motivado e não tem um plano, vai dar ruim. Se você um cara que tem um super plano e não está motivado, também vai dar ruim. Então, às vezes, um apenas não é suficiente. Então, a gente tem que conseguir trazer um equilíbrio entre os dois. E aí, quando a gente faz ali o CSI, eu acho que a gente consegue imprimir um pouco disso. E essa pesquisa, inclusive, ela fala um pouco sobre esses componentes e a importância realmente da gente trazer os motivos, porque o motivo ele é muito interno, né? Mas também ter um plano, porque muita gente sonha, mas não coloca o plano em ação, concorda? Concordo. Essa clareza de você saber o que você quer é importante. Agora, esse é o fato, né? Tem gente que tem um monte de sonho, tem um monte de desejo, está toda hora inventando moda, mas não põe em ação. Você vê que a pessoa fala. Não, agora eu vou fazer isso, não, agora eu vou fazer aquilo, não, eu quero fazer aquilo, mas nunca acontece nada. A Pois é. gente sempre tem alguém que a gente conhece aqui. E a gente mesmo às vezes faz isso, né? Mas a gente sempre conhece alguém, né? Que é assim, né? Concorda? Você conhece alguém assim? Pois é. Esse é um outro cuidado que precisa existir. Se a pessoa tem
ela abre muitas frentes. Eu vou aprender a tocar piano, eu vou aprender a Isso, fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Puta, não cabe no prato. Então, não a pessoa tem cabe. que aprender a priorizar, certo? A Então, disciplina, inclusive a disciplina 6, certo? Das 12 disciplinas. sim, eu tenho um pouco esse problema. Eu tenho muitas coisas que eu gosto, mas aí eu tenho que ser realmente intencional no que eu quero fazer. Então, assim, por exemplo, hoje, o que está no meu prato? Tá saúde física, parte de alimentação, tá a parte de exercício físicos, né? E tá também a parte do meu trabalho profissional na área de telecom e tá também a questão dos nossos negócios, né? Que é o Vida nos Trilhos aqui, que é um meu propósito importante, e a escola do podcast. Então, tá isso. Tem mais coisa além disso? Pior que tem, Jefferson. Mas eu não chego lá ainda, não tem jeito. Inclusive, eu vou dizer, a técnica de journaling, de escrever e de você saber o que você quer, dá para você, inclusive, colocar numa perspectiva de linha de tempo quando você vai fazer cada coisa. Ao menos para não tirar da sua Sobrecarregar, né? perspectiva. Você fica sobrecarregado. Você não tira da sua perspectiva, né? Tipo, não é uma coisa que eu abandono, Fica ali no mas seu é uma backlog coisa, ali. mas que está lá num momento correto de, assim, dentro das minhas prioridades. Então, esse exercício, e aí que volta o desejo. Aí você tem que olhar tudo aquilo que você quer, principalmente para quem tem muita coisa. E aí vai ter que olhar assim, bom, beleza. Qual vai ser a número 1 agora? Qual vai ser a número 1 agora? E aí você tem que escolher. Não tem jeito. Você pode até fazer o seguinte, puxa vida, mas essa aqui eu queria pelo menos um pouquinho fazer alguma coisa. Tudo bem, dedica lá um tempinho durante a semana para fazer aquilo. Pelo menos um pouquinho, né? Inclusive, talvez é importante ter coisas que te Exato. deem prazer, né? Então, Exato. às vezes tem uma que ela vai ser um pouco mais desafiadora, aquela meta, alcançar aquele resultado, e ela vai talvez levar um pouco mais tempo e vai ter mais dedicação, mais empenho, certo? Sim. E a outra, talvez, se você conseguir combinar ela dentro, né? Eu acho que é esse equilíbrio que vai fazer com que o caminho, né, seja mais suave, mais tranquilo, apesar do processo ser um pouquinho complexo, mas ele traz leveza. Eu acho que isso que é interessante, né? Essa questão de você trazer a leveza. Porque o Mas eu motivo acho ele é interno, né? e é muito importante mesmo essa parte 1, né, do motivo e a vontade. Porque quando eu vejo motivo, tem várias coisas que você pode ter motivos para querer fazer. Várias. Só que você vai ter que elencar alguma, né? Concorda? Você não É vai verdade. poder. A gente não tem tempo, assim, se a gente. Principalmente para quem tem muita coisa. Aí você tem que olhar para aquilo Priorizar. e priorizar. Exato. Mas você também tem que encontrar energia suficiente, porque às vezes as pessoas que têm muitas coisas, ela fica transitando de uma em outra e não faz nenhuma, né? Aí ela tem que entrar naquilo e ir de verdade. É isso Só que mesmo. muitas vezes ela não encontra motivação suficiente para destroçar aquela meta. Sabe o que eu falei na introdução aqui, né? Que eu até fiz de propósito, aquela pela qual você moveria céus e terras, não importa o sacrifício. Pois é. É forte, né? Não. Mas será que tá? Ou será que como que vive a maioria das pessoas? Movendo céus e terras para o seu grande objetivo, não importa o sacrifício, ou tá vivendo do tipo assim, ah, não deu, eu tento ano que vem. Ah, não deu, eu tento ano que vem. Concorda? A gente conhece pessoas que movem céus e terras e fazem o que elas querem acontecer. A gente conhece algumas, né? Até a gente está gravando hoje esse episódio, né? Uma delas faleceu ontem, que foi o Silvio Santos. Ai, só uma homenagem aí para ele. Mas ele era um cara que moveu céus e terras porque ele queria, concorda? E de uma maneira leve. É um bom exemplo. Não é mesmo?
Ele E é começou um exemplo com... nosso, né? Ele fez, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas enfim, mas eu lembro muito, tá? Putz, cresci vendo ele na TV, imagina, né? Ele era um E, camelô, né? pois é, então você fala assim, como é que uma pessoa, né, desenvolve esse tipo de capacidade, que é principalmente essa de falar, vou fazer isso aqui e isso vai acontecer. Como desenvolver essa capacidade? Esse é o desafio, né? É um pouco do nosso propósito, né? Ajudar É as só pessoas a entender ter o isso. motivo? A pergunta é essa: é só entender o motivo ou não? Não, é muito mais profundo. E aí? Como que destrincha isso já? Eu acho que é a questão, inclusive, né, do autoconhecimento. Né? A gente teve, você falou do Silvio Santos. A gente teve recentemente as Olimpíadas. E você concorda que, por exemplo, eu lembro que teve uma entrevista, eu acho que era uma italiana, ela estava comentando alguma coisa que eu vi, uma das notícias, se eu não me engano, ela ficou em último, penúltimo, enfim. Mas ela colocou que o grande objetivo dela tinha sido alcançado. Aí fica que curioso, né? Ou seja, o que dá para entender é o seguinte: o simples fato dela estar numas Olimpíadas já era suficiente para ela. Ela conhecia as capacidades dela, ela tinha um autoconhecimento. Então, ela se conhecia, ela se desenvolveu, ela tinha os tempos, ela sabia onde ela precisava chegar, ela treinou, se dedicou, teve um empenho e falou: "Puxa, eu estou realizada aqui, pronto, tá tudo bem". E esse nível de consciência, de você ter esse nível de aceitação, eu acho que ele é bem profundo. E não é qualquer pessoa que chega nesse contexto, né, de conseguir ter... Porque imagina, né, você chegar lá nas Olimpíadas já é um baita de um feito. Óbvio, vai ter alguém que vai ter que ficar lá atrás. E ela reconhecer isso, saber e lidar bem com isso, ter uma consciência, cara, é super. Você fala, caramba, olha que legal. Porque também demonstra, não que ela não tenha ambição, simplesmente que ela conhece as capacidades, ela conhece o contexto e ela se aceita dessa forma. Eu falei, uau, que interessante, né? Porque não necessariamente ela pode ter sido melhor, talvez em algumas competições, mas tá tudo bem, né? Então, como a gente concatena tudo isso, eu acho que é através realmente da gente se autoconhecer, da gente entender os nossos motivos, mas também nos testar nessas situações, para que você possa, através das experiências que você tem, dos caminhos que nós escolhemos, a gente poder aprender. Porque no fim do dia também é um pouco de aprendizado, né? Então, Sim. eu acho que passa por um pouco, né? Então, quando a gente fala dessa parte do desenvolvimento, né, pessoal, né? Inclusive eu comentei lá das 12 disciplinas. Eu acho que a disciplina 3 ela fala do autoconhecimento, que é uma jornada onde a gente se olha internamente para você ter resultados externos. Então, a definição de metas em si, ela é um processo, e quando a gente fala de definir meta, de buscar o desenvolvimento, esse simples processo, Edward, eu acho que ele traz para a gente uma série de coisas positivas, porque faz a gente, concorda que faz a gente refletir? Então, Faz a esse, gente faz a sem gente dúvida, esse é o ponto importante. eu acho que esse eu acho que é o grande desafio, fazer com que a gente reflita, entenda, altere os caminhos, mude as rotas, enfim, para que a gente possa melhorar e evoluir como ser humano, como sociedade, na família, no trabalho, enfim, na sociedade. Caso contrário, fica à deriva. Se Pois é. você não faz isso que você está dizendo, de analisar tal, né? E de novo, aí eu repito, o processo de journal, o processo de escrever, o processo de estar fazendo, ele é importantíssimo, né? E não é algo que você fica lá 2 horas fazendo isso, é alguns minutinhos no dia que você vai lá, reflete, lembra da grande meta e vai em frente. E você vai, bom, agora é por aqui. Eu usei o exemplo do Silvio Santos, né? Mas nem todo mundo nasceu para ser o Silvio Santos. Tem gente que nem quer essa dor de cabeça, certo? É porque cada pessoa está numa forma diferente também. Tem gente que o grande objetivo de vida,
ao invés de ser um grande empresário, não sei o que lá, é ter uma casa no campo e ficar sossegado lá, né? Com uma, sei lá, uma coisa bem natural, assim, familiar, né? Um eremita. Um eremita, não sei. Tem várias coisas. Só que, de novo, né? Tem que ter a clareza para saber que é isso, né? Como, por exemplo, a italiana, né? Ela entendeu que o objetivo dela foi alcançado. Tava feliz Estava da tudo vida. bem com isso. Exato. Eu atingi o meu objetivo. E ela talvez falou, poxa, desse objetivo, porque assim, né? O cara que chegou na Olimpíada, beleza, nadador. Para ele se tornar um Phelps, significa um nível de dedicação. Se para chegar na Olimpíada o nível de dedicação é X, o nível de dedicação para se tornar um Michael Phelps talvez seja X ao quadrado. Ele não é linear, ele é exponencial. Fica cada vez mais difícil para ele ser mais elite. Aí a pessoa tem que olhar, é o que eu quero? É isso mesmo que eu quero? Ou não é bem isso que eu quero? Ou para mim tá bom aqui e eu quero outras coisas e vou fazer uso do meu tempo de maneira diferente. Concorda? Porque para se tornar um Michael Phelps, ela vai ter que se dedicar muito mais. Assim, é aquele cara que treina antes de todo mundo, aí o pessoal começa a treinar, né, os outros nadadores, e ele continua treinando depois de todo mundo, né? Tinha um cara do basquete que também era assim, né? Não É, lembro. eu penso, Edward, que o que acontece também é que quando a gente fala de um esporte, por exemplo, a gente está falando do esporte individual e a gente traz esse exemplo para a nossa vida. A gente pode também usar um exemplo de um esporte coletivo. Qualquer esporte coletivo, você tem posições diferentes, né? Então, sei lá, vamos falar do futebol, que é mais fácil. Ou seja, nem todo mundo vai ser o cara que vai colocar a bola para dentro e vai fazer o gol. Eu preciso de pessoas em várias posições, né? E não necessariamente, né, a gente consegue, às vezes, ter a habilidade para fazer coisas diferentes. Dentro de uma orquestra, por exemplo, você tem vários tipos de pessoas com perfis diferentes. Então, eu acho que o autoconhecimento, e quando a gente fala de metas, eu acho que é o poder da gente poder se olhar, entender aquilo que realmente é importante, aquilo que me motiva, aquilo que me traz, né, alegria. Inclusive, tem a questão também da gente ter uma conexão, né? Ele fala da conexão emocional com a meta, porque aí ela vai se tornar uma meta mais sustentável ao longo do tempo, a gente vai conseguir caminhar em direção àquele resultado. Então, e aí, e tudo isso de uma maneira que está conectada, ela vai trazendo o quê? Alguns benefícios para a nossa vida. Eu acho que quando a gente caminha, o simples fato de você estar caminhando, tendo essa conexão com a meta, eu acho que ele vai trazer uma série de benefícios. E eu acho que isso que é importante, né? A gente ter essa consciência mesmo de onde nós nos encontramos e as possibilidades, elas existem. Elas talvez não seja talvez aquilo que a gente espera, mas a gente pode, dentro das nossas capacidades, das nossas competências, a gente pode se desenvolver e buscar entender, né? Eu acho que essa questão da gente se entender como ser humano, eu acho que ela é importante. E a meta, quando você tem a meta, eu acho que esse processo ajuda a gente nesse sentido. Principalmente, né, com essa ferramenta que você falou, né? De ter um journal, né? A gente já viu, tem várias pesquisas, inúmeras pesquisas que demonstram o, o, o resultado extremamente positivo de você ter o journal, fazer ali a sua escrita, ajuda em vários aspectos, tem journal para vários tipos de situação, enfim, eu acho que... Inclusive o nosso journal. Tem o nosso journal para você atingir as suas metas, que é o journal Metas nos Trilhos. Porque a gente tem uma comunidade chamada a comunidade Meta nos Trilhos, né? Podemos falar dela um pouquinho. Se você quiser conhecer ela, basta você ir lá na página www.vidanostrilhos.com.br
comunidade. Ou seja, como é que funciona a comunidade? A gente tem o manual do condutor, que é a fase do planejamento. Mas assim, não é aquele planejamento do tipo, ai meu Deus do céu, vamos planejar. Não, não é assim. Inclusive, Jefferson, você falou, a conexão emocional com a meta é importante. Então, todos os grandes nomes que atingiram, fizeram grandes coisas, assim, enfim, pega Elon Musk, Silvio Santos, esses caras assim, a gente sempre enxerga claramente que eles tinham uma conexão emocional com o que eles queriam fazer. Mas, e isso vale para tudo, para as grandes, para as médias metas. Então, e esse manual do condutor, dentro da nossa comunidade lá, que você recebe assim que você se inscreve, ali você vai pensar em tudo que você quer fazer na vida, você vai entender ali qual que é Ali o tem o nível. CSI, né, Edward? É um Tem o CSI, não é? CSI, exatamente. Tem o CSI. Tem toda uma metodologia onde você vai pensar sobre também a parte do MRV, né? Que é mundo, VRM. relacionamento. Oi? VRM. VRM, é você, mundo e relacionamentos, né? É isso, né? Você, relacionamento, mundo. Muito mundo. Não, VRM. eu tô invertendo tudo. Você, relacionamento. É isso aí. Então vamos explicar direitinho. Você, porque são as coisas que competem a nós mesmos, né? Que é a parte física, mental, espiritual. Aí tem a parte de relacionamento, que são filhos, cônjuges, amigos, né? Porque na vida a gente tem que pensar nessas pessoas também. E a parte de mundo, que é a parte financeira, a parte do trabalho, a parte do propósito, ela está aqui também. Então a gente pensa essas áreas da vida para definir cada uma das metas. As que estão mais relacionadas a só você, as que estão mais relacionadas ao mundo, que aí tem a ver com o trabalho, o propósito, as que estão relacionadas aos relacionamentos, né? Pais, filhos, irmãos, amigos, tá tudo aqui, né? E aí que a gente traz a conexão emocional com essas metas para entender o que é mais relevante. Enfim, o Manual do Condutor é um processo de 7 dias para você destrinchar tudo isso. Quando você termina esse processo, você vai ter 3 grandes metas. A gente não acha bom ter mais. E não é a gente que acha. São os estudos científicos que dizem que é melhor você ter de 1 a 3 metas. Se você passa de 3, você pode ter outras metas, mas vão ser metas secundárias. Você vai escolher as 3 principais. E aí entra no journal. Que aí no journal você vai fazer cada uma das metas e vai continuar seguindo elas por algum tempo. A gente tem um journal que é por 90 dias, né, Jefferson? Exatamente. Então, mas ele é dividido, tem revisão mensal, que você faz um processo e não demora muito, né? Tipo 10 minutos de manhã, 5 minutos e uma revisão rápida à noite. Mas se você faz tudo isso todo dia, é bastante tempo já de dedicação. E o que isso permite também é a mudança de rumo. Porque uma outra coisa que acho que saiu dessa questão da Universidade de Oregon, ou talvez seja aquele estudo de Wisconsin, né? Da Universidade de Wisconsin, que fala que você também tem que ter uma meta que seja desafiadora e alcançável, que é o famoso SMART, e também que você ajuste, você tenha flexibilidade na revisão das metas. E isso é o que o nosso journal permite, porque você vai chegar um momento, você fala assim, pô, peraí, mas acho que eu não quero isso mesmo, não. De repente você descobre que não é o caminho. Mas beleza, Porque, tá ótimo, né, Edward? Já pensou, você descobriu, não era isso, mas é aquilo, já é uma vitória, porque né? pela primeira vez na vida você executou o caminho. Aí você fala assim, nossa, não é isso. Deixa eu voltar aqui no meu manual do condutor. Daí você vai lá, olha ali, putz, é essa outra aqui. É essa outra. Putz, volta lá. Aí não tem problema nenhum.
E assim segue o jogo. Então, se você quiser saber mais sobre a nossa comunidade, e além desse processo todo, você tem os encontros quinzenais conosco. A cada 15 dias você vai encontrar comigo, com o Jefferson e com outros alunos. Então, se você quiser conhecer, basta entrar ali em vidanostrilhos.com.br/comunidade. Enfim, então assim, você ia fazer algum complemento aí, né, Jefferson? Isso, inclusive, existe um erro que ele é muito comum dentro do processo de definição de metas, que é, às vezes, uma pressão que vem de fora e não aquele motivo que vem de dentro. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E dentro lá do curso do Meta nos Trilhos, a gente tem lá os passos e convida justamente a pessoa a fazer esse olhar um pouco mais para dentro, né? Dar uma olhada ali nas convicções, nas atitudes que foram tomadas, que talvez não estavam corretas, como que a gente entende tudo isso, né? Ali o nosso propósito, né? Você falou um pouquinho da questão do SMART, né? Da meta mais realista. Então tem lá também, a gente coloca inclusive o AAA lá, que é emoção, empolgação, né? Trazer um pouco de dentro da meta, né? Ela também precisa ter alguns componentes para que você continue e para que inclusive você evite talvez ir numa direção errada. Então quando a gente começa a colocar e fazer esse processo reflexivo e esse olhar para dentro, a gente pode inclusive evitar esse erro, que é talvez em função de alguma coisa que vem de fora, né, deixar com que a nossa meta tenha um caminho diferente, né? Então, sei lá, de repente a pessoa está querendo parar de fumar, sei lá, e aí ela está fazendo isso porque alguém está pressionando ela, mas não é um motivo que vem de dentro, né? Ela fala assim, puxa vida, isso aqui está me fazendo mal, eu vou procurar realmente mudar a minha atitude, mudar o meu comportamento, eu preciso parar com esse vício que ele é ruim. Então, quando a pessoa vem de dentro e não de fora, a probabilidade dela alcançar aquele resultado, concorda que ela é muito maior? Ele tem Sem muito dúvida. mais chances de alcançar do que alguma coisa apenas que vem de fora. É claro que se vem de fora também, talvez seja o despertar, né? Concorda, Eder? Vai despertar a pessoa para um caminho, mas eu É acho que não é verdade. suficiente para ela continuar. A minha esposa tem um tio que mora na Venezuela. E eu lembro que quando a gente foi a primeira vez lá, a minha filha era pequena, acho que ela tinha uns 2, 3 anos, né? E o tio dela fumava. Aí a Mariana chegou assim, minha filha falou assim pra ele: Mas tio, para de fumar, você vai morrer. Na ingenuidade de uma criança. Pois é. Aí no segundo ano que a gente foi lá, ele tinha parado de fumar. Ele brincava que foi por causa dela, né? Mas assim, tudo bem, talvez não só por isso, né? Mas ela deu um empurrãozinho, assim, na ingenuidade, na inocência e na. Pá, falou de sopetão, assim: você tá fumando, você vai morrer. Pois Mas é é. isso mesmo, né? Teve uma pressãozinha externa, mas despertou uma consciência interna. Então, essa que é o trabalho que a gente tem que fazer sobre nós mesmos, sobre os nossos objetivos. A gente tem que, claro, tentar saber o que eu quero da vida, quais são as coisas que de fato sou eu que quero, não é o que está no meu entorno. Claro, pode ter várias coisas que estão no meu entorno que eu também quero. Perfeito. Porque, né, é aquela coisa do despertar, né? De repente vem uma coisa, alguém, alguma influência que vai te despertar. Não, realmente eu preciso cuidar disso, eu preciso agir dessa forma. E aí você internaliza isso. E aí você criando, né? Eu acho que esse é o grande truque, né? É você conseguir realmente gerar uma vontade grande o suficiente para que a sua meta seja executada por você mesmo. Né? Como a gente faz isso? E eu não vejo nenhuma outra forma melhor do que papel e lápis na mão, ou caneta, para você poder, aos poucos, pensando naquela meta e
E não é nada assim, né? Não precisa fazer uma dissertação, é simplesmente estar anotando e listando, ó, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Pode ser uma simples agenda, né? Mas, mas esse processo que as pessoas têm dificuldade muitas vezes de fazer. Tem outras pessoas que já é meio natural, né? Ela já sabe mais ou menos, já pôs na cabeça assim, já encasquetou, pronto. A pessoa pôs aquilo na cabeça e ela vai embora atrás daquilo. Mas outras pessoas já têm mais dificuldade de realmente, mesmo que ela tenha uma consciência, pô, eu gostaria de fazer isso, mas fica muito naquela coisa do desejo e ela não entra na execução. Né? E eu acho que muita gente tem essa dificuldade, né, Jefferson? Tem. Inclusive o que você falou, né? Às vezes pegar o papel, fazer a reflexão, né? Então, hoje, talvez uma lição que a gente deixa para as pessoas é, né? Pegue lá o papel, tenta escrever, tenta, né, colocar realmente no papel. E a gente pode começar, inclusive, talvez dizendo o que, que você não quer, né? Talvez é até mais fácil. Às vezes tem gente, cada um tem um perfil. Você, ó, isso não me serve, mas até você chegar. Porque assim como tem pessoas que têm muitas metas, tem gente que não tem meta nenhuma. Então a gente tem que se É. desafiar a sonhar também, né? Então, né, colocar ali, listar ali algumas metas. Depois, uma outra coisa que pode ser feita é, beleza, quais são os valores que nós temos, né, que a gente traz dentro da gente, né? Então, o que está ressoando, né? O que tem conexão, né? O que está conectando dentro. E aí você vai começar a ver alguns pontos de intersecção. E aí você vai fazendo aquele, né? Ele vai caindo e fala, puxa, tá aqui. Então eu tenho, né? Você falou lá do VRM, você, relacionamento mundo. Sei lá, se você está com um problema, por exemplo, na parte, sei lá, financeira, precisa quitar uma dívida e isso está te tirando o sono, talvez aquela meta, inclusive a gente fala, né? Dentro lá do curso Meta nos Trilhos, você vai ver que tem uma meta dentro do período que a gente chama de meta âncora. E às vezes a meta âncora é aquela meta que vai ser o dominó que vai te ajudar a alcançar uma série de outros resultados. Então, tá com papel e caneta na mão, vai lá. Quais são os valores que eu tenho pessoal? Ou será que eu estou com um problema crítico que está realmente me tirando o sono? Sei lá, se é, por exemplo, problema financeiro, ok, tá, como que eu vou pagar essa dívida? Beleza, eu vou renegociar aqui. Então tem que ter uma divisão, né, ali em etapas para a gente poder listar qual é o plano. Então, quais são as ações que eu vou tomar, né? E aí, como que eu meço isso? Ah, beleza, eu quero pagar essa dívida em 2 anos. Pô, passou 3 meses, pô, já paguei, estabilizou. Sei lá, eu tenho que cortar despesa. Enfim, esse processo, às vezes, ele concorda que esse fato da pessoa, às vezes, escrever, né, Edward, inclusive traz para ela uma sensação de que, poxa, tá indo, eu estou avançando, eu estou caminhando na busca de uma solução. E eu acho que e essa sensação ela é muito motivadora, né? A gente falou lá dos motivos. Então, quando a gente está nesse processo, eu acho que ele traz uma série de informações importantes para a gente mesmo, para a gente também ficar bem com relação àquele assunto, com relação àquela meta. E não só fazer esse exercício, mas também a segunda parte, que talvez é a mais difícil, né? Depois você tem que entrar em ação, concorda, Edward? Senão também não adianta, né? A pessoa vai Esse, lá. isso que você falou foi feito na pesquisa lá. Eu comentei rapidamente, né? A Universidade de Wisconsin, ela viu os benefícios psicológicos de você ter metas. Então, algum dos benefícios é isso, né? Você reduz as emoções negativas. Só o fato de você escrever, ó, as minhas pendências aqui, você escreveu, você tirou da sua mente e pôs num papel, tá lá registrado. Aí você pode dormir tranquilo, porque você já fez esse primeiro processo. Aumenta a felicidade. As pessoas têm sensação desse alcançar as metas, de estar no caminho, então elas se tornam mais felizes. Isso traz propósito, traz significado para a vida das pessoas, porque elas agora passam a não ter uma visão nebulosa do que elas querem, mas uma visão mais clara, né, que é o CSI, né? Tem uma visão mais clara, você tem clareza, ah, beleza, é isso aqui e tal, né? Então, isso é uma coisa importante. Isso foi comprovado por essa pesquisa da Universidade de Wisconsin. Então, isso é um ponto importante. Exatamente. Eu acho que o desafio que fica aí para quem está nos ouvindo é o seguinte, pessoal: papel e caneta, tentem pensar aí nas metas de vocês, façam esse processo
E ele tem que ser feito, inclusive, de uma maneira, a gente falou de sistemática, né? O S do CSI, até com uma certa frequência, de tempos em tempos a gente deve revisitar. Até para a gente entender, por exemplo, os progressos que aconteceram, né? Para você se motivar, porque o progresso ele traz também essa sensação de continuidade. Eu acho que tinha também uma pesquisa lá da Universidade de Chicago que ela falava justamente, acho que eu comentei, acho que em um dos episódios, aquele que a gente falou sobre o Hilberman, que com relação às metas. E a pesquisa da universidade era mais ou menos assim. Ela tinha 2 grupos, o grupo A e o grupo B. E cada grupo, eles mediram o seguinte: sabe aqueles cartõezinhos onde você vai num café e a cada 10 carimbinhos ou 10 selinhos você tomava um Sim, café grátis? sim. Eles fizeram isso com 2 grupos. Porém, o grupo A recebia um cartão com 10 buraquinhos e nenhum deles preenchido. O grupo B recebia também, só que não eram 10, eram 12 e 2 já preenchidos. Só que no final ele também precisava de 10 selos, os 2 grupos. O que aconteceu? O grupo B foi o grupo que mais alcançou o objetivo de tomar o café grátis. E assim, disparado, não lembro os números, mas era disparado. Mas por quê? Porque ele tinha uma sensação de progresso. Então, quando você parece que você já está no caminho, ele traz uma sensação da pessoa de motivação. E aí ela continua e ela vai tentando aquele resultado. Então, quando a gente fala de progresso, é importante. Então, dentro desse processo de você escrever a sua meta, tem que também fazer o acompanhamento. Por isso que o Edward falou lá da nossa comunidade, do nosso journal, ele ajuda justamente nessa etapa. Então, a meta ela não é cravada na pedra, ela pode ser flexível. Então, você vai ajustando também, porém, você medir o progresso é algo extremamente importante que mantém você aí nos trilhos e buscando o resultado e não se desmotivando, enfim. Os benefícios são inúmeros, né? Perfeito. E para você conhecer a nossa comunidade, basta entrar lá em vidanostrilhos.com.br/comunidade. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ou já produziu ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou, faz uma avaliação, indica para um amigo. Isso vai ajudar a gente a ser mais reconhecido, outras pessoas a nos conhecerem e assim eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocarem aí as suas vidas nos trilhos. Então fique ligado, no próximo episódio você pode olhar lá no nosso site vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.